As crianças estão liberadas para o culto, na sala. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vamos ler dois versículos, versículo 25 e versículo 26. Já preguei esse texto aqui em outra ocasião, senti o desejo de repeti-lo nessa noite. Creio que Deus vai falar conosco. Amém? Então, Felipe pregou uma palavra aqui recentemente sobre as sementes. E das 4 sementes, apenas uma frutifica, é a que cai em boa terra. Então eu quero pedir aos irmãos que nós estejamos muito atentos nessa noite à palavra de Deus. Não vamos deixar nada tirar a nossa atenção, nada nos distrair, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Sempre que uma pessoa sobe no púlpito, irmãos, e prega a palavra, independente de quem seja, se a pessoa interpreta corretamente o texto, é Deus quem está falando ao seu povo. Então nós temos sempre que ter essa consciência de que nós estamos diante da palavra, não do irmão Sérgio, não do pastor Wagner, não de qualquer outro irmão. Nós estamos diante da palavra de Deus, e só ela pode nos transformar, trabalhar em nossa vida. Romanos 3, versos 25 e 26, diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós já cantamos aqui nessa noite sobre a tua cruz e queremos agora ouvir sobre ela, meditar sobre ela e sermos transformados por ela, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, eu reconheço as minhas debilidades, as minhas fraquezas e limitações. E eu sei que todos os meus esforços serão inúteis se o teu Espírito não trabalhar em nós. Por isso eu me coloco em suas mãos, coloco a vida de cada irmão aqui em suas mãos, ó Deus, e peço, ó Espírito Santo, atua em nosso ser, em nossos corações pela tua palavra, fazendo em nós a sua vontade, transformando-nos conforme devemos ser transformados, ó Deus. Que tudo isso, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a Epístola de Paulo aos Romanos é uma das mais longas, completas e profundas de todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu essa epístola por volta do ano 56 depois de Cristo, quando estava em Corinto, e essa carta foi levada aos irmãos de Roma por intermédio de Febe, uma das irmãs da igreja em Cencreia. Embora o tema central de Romanos seja a justiça de Deus, Paulo começa falando sobre a perversão, a pecaminosidade humana. Enquanto o homem não reconhece que é pecador, ele não é capaz de dar o devido valor à salvação que Deus, em sua graça, lhe concede por meio de Jesus Cristo. Paulo então segue aqui o padrão bíblico básico. Primeiro, ele ensinou sobre a lei e a condenação, e depois ele apresentou a graça e a salvação. Do capítulo 1, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 20 dessa epístola, Paulo prova que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Ou seja, o mundo todo é culpado diante de Deus. E em seguida, a partir do versículo 21, Paulo explica como esses pecadores, como esses homens culpados podem ser salvos, perdoados e salvos por Deus. Do versículo 21 ao 24, o apóstolo anuncia o grande plano da salvação, e nos versículos 25 e 26, que são os versículos que lemos,
ele vai demonstrar algumas das grandes características dessa salvação. Paulo vai nos explicar aqui o modo como somos redimidos, como somos salvos pelo Senhor Jesus, e por que era preciso que acontecesse desse modo, dessa maneira. Em muitos sentidos, irmãos, não há versículos mais importantes do que esses dois em toda a Escritura. Esses versículos, eles explicam a cruz de Jesus Cristo como nenhum outro. Aqui nós descobrimos a razão de existir uma cruz. Aqui nós podemos conhecer a natureza do sofrimento de Cristo. Aqui nós entendemos o que tinha de ser realizado e o foi por meio da morte de Jesus na cruz. Aqui contém, irmãos, o próprio coração do Evangelho. Jesus Cristo morreu como uma propiciação. A verdade, a fé cristã inteira repousa sobre essa verdade. E se nós não compreendemos essa verdade, nós definitivamente ainda não compreendemos o que é o Evangelho. A maioria de nós, cristãos, enxerga o Evangelho de uma forma superficial, romântica. Nós sentimentalizamos a cruz. Nós olhamos para a cruz e tudo o que conseguimos ver é o amor de Deus por nós. E de fato, a cruz revela esse amor. De fato, não há nada que revele tanto o amor de Deus por nós como a cruz de Jesus Cristo. Mas nós precisamos nos lembrar que isso não é tudo que a cruz nos revela. A cruz, ela não fala, irmãos, principalmente sobre nós. Ela fala principalmente sobre Deus. Ela está centrada em Deus e na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é à medida que nós compreendemos, que nós entendemos o que a cruz nos revela sobre Deus, que nós passamos a enxergar com mais clareza quão grande amor Deus tem por cada um de nós. Vamos ver então algumas verdades que a mensagem da cruz nos revela. A primeira verdade que esse texto nos traz é que a mensagem da cruz nos revela a justiça de Deus. Está aí no verso 25, diz: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. De que maneira a cruz revela a justiça de Deus? O início do verso 25 diz: ao qual Deus propôs. Deus propôs. Essa expressão é muito importante. Quando você olha para a cruz, quando você lê sobre a cruz, quando você pensa, reflete sobre a cruz, como você a enxerga? De que maneira você enxerga a cruz de Cristo? Como eu disse, a maioria das pessoas, e eu me refiro a cristãos, tem uma visão equivocada acerca da morte de Jesus na cruz. Alguns a consideram como uma tragédia, ou como um acidente, como algo que jamais deveria ter acontecido e que só aconteceu por conta da estupidez do povo que crucificou Jesus. Alguns dizem que em parte foi por motivo político. Os sumos sacerdotes, os escribas e os fariseus acreditavam que o povo estava sendo enganado e que existia o perigo de sua própria autoridade lhe ser tirada, e então eles planejaram um partido de oposição para matar a Jesus Cristo. Outros vão mais longe, dizendo que a morte de Jesus o tomou completamente de surpresa, que ele nunca esperava, e que aquele jovem, aquele mestre tão bom, tão puro, tão jovem, morreu inesperadamente de forma fracassada. Foi um fracasso a morte de Cristo. E outros ainda dizem que Jesus morreu simplesmente como um mártir. Como você enxerga a morte de Jesus na cruz? O versículo nos diz: ao qual Deus propôs. Isso significa, meus irmãos, que a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi acidental. Ela não foi por questões políticas, não foi inesperada, não foi um fracasso. Não foi simplesmente a morte de um mártir. A morte de Jesus na cruz foi obra realizada por Deus. Foi Deus que o propôs ou que o expôs ali.
ao qual Deus propôs. Deus expôs seu Filho no madeiro. O apóstolo Paulo diz em Atos 2:23 que tudo aquilo acontecera pelo determinado conselho e presciência de Deus. Deus, em sua sabedoria, em seu pré-conhecimento de todas as coisas, sabendo que os homens entregariam seu Filho à morte, Ele o entregou para ser crucificado no madeiro. Ele o deu para ser crucificado numa cruz. Isaías 53, verso 6 nos diz que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 10 diz que ao Senhor agradou moê-lo, foi do agrado do Pai moer o Filho na cruz. Em João 3,16 está escrito que Deus deu o seu Filho, irmãos. Deus deu o seu único Filho, não somente para vir à terra e viver uma vida perfeita, mas para morrer cravado numa cruz. Romanos 8,32, aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Deus nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, Ele o entregou por todos nós. E por que Ele o entregou? Para que Ele o entregou? Para morrer pelos nossos pecados numa cruz. 2 Coríntios 5:21. Nós ouvimos esse texto aqui hoje. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Pai imputou sobre Jesus a culpa dos nossos pecados e os puniu nele na cruz. Deus o fez pecado por nós. Deus colocou sobre ele os nossos pecados e os puniu sobre Jesus, sobre o seu próprio Filho na cruz. E Deus fez isso, meus irmãos, de forma pública. Esse verso diz que ao qual Deus propôs, e o verbo propor aqui, ele é muito importante, ele significa manifestar, tornar claro, apresentar para ser exposto ao público. Deus apresentou publicamente seu Filho como uma propiciação, como um sacrifício pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Deus pendurou seu Filho, os irmãos, em um outdoor. Ele o ergueu no madeiro, na encruzilhada do centro religioso do mundo, para que todos pudessem ver, para que o seu ato fosse visto, contemplado e registrado de uma vez e para sempre. Deus escolheu o mais público dos lugares para o sacrifício do seu Filho, para demonstrar de uma vez por todas a homens e aos anjos que Ele é um Deus justo, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça. E a pergunta que surge é: por que Deus deve demonstrar publicamente, tanto a homens como a anjos, que Ele é um Deus justo? O que Deus fez para que a sua justiça fosse posta em xeque, a ponto de Ele ter que explicar seus caminhos ou vindicar a si mesmo, a ponto de ter que provar que Ele é justo? A parte B do verso 25, o apóstolo Paulo explica que era necessário que Deus, de uma vez por todas, vindicasse sua justiça e demonstrasse a sua integridade, por causa da remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. Por causa da remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus. A palavra empregada aqui pelo apóstolo Paulo, e que é traduzida na nossa Bíblia pelo termo remissão, ela é uma palavra muito importante. Ela é usada somente aqui, em mais nenhum outro lugar no Novo Testamento. Paulo não a usa de novo, nenhum dos outros apóstolos a usa. E ela não significa literalmente remissão, ela significa pretermissão. O que é pretermissão? Pretermissão é uma palavra que era utilizada no direito romano. Geralmente refere-se a alguém que, tendo feito um testamento, deixou uma pessoa fora desse testamento. Imagine um homem fazendo testamento e deixando algo a alguns dos seus amigos e familiares, mas há um amigo a quem ele não deixou nada. Ele o excluiu do testamento. Isso é pretermissão.
Ele o deixa fora do seu testamento, ele o desconsidera, ele passa por alto aquela pessoa. O homem deu alguma coisa a todos os seus amigos e parentes, mas aquela pessoa ele fez vista grossa, ignorou, desconsiderou intencionalmente. Esses são os significados da palavra que Paulo usa aqui. A diferença que há entre remissão e pretermissão é a mesma que há entre perdoar e não punir. Eu posso não punir uma pessoa, mas não tê-la perdoado. Simplesmente feito vista grossa. Mas se eu perdoar essa pessoa, eu certamente não a punirei. Então perdoar é mais do que não punir. Perdoar não é apenas a ausência de punição, mas a remoção da culpa. O que Paulo está nos dizendo aqui é que esse ato público que Deus executou no Calvário foi feito para provar a sua justiça. Porque na sua paciência, na sua tolerância, na sua autorrestrição, Deus preteriu. Deus passou por alto, Deus fez vista grossa. Deus desconsiderou intencionalmente os pecados anteriormente cometidos sob a sua paciência. Os pecados que foram cometidos sob a antiga dispensação, nos tempos do Antigo Testamento. Vocês conseguem entender o problema aqui? Pastor Paul Washer chama isso de o maior problema das Escrituras. Como Deus pode ser justo e ainda assim não punir, não condenar homens perversos? Como que Ele pode desconsiderar os seus pecados? Nos tempos do Antigo Testamento, irmãos, Deus exigia o sacrifício de animais pelos pecados do povo. Mas a Bíblia nos diz em Hebreus 10, versículo 4, que é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Ou seja, o sacrifício dos animais apenas cobria temporariamente os pecados dos homens, mas a culpa do pecador não era retirada, ele permanecia culpado diante de Deus. E como é que um Deus justo não vai punir o culpado? Como é que Ele deixa passar? Como é que Ele desconsidera? A palavra de Deus também declara em Provérbios 17, versículo 15, que o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De acordo com esse texto de Provérbios, qualquer um que justifique o perverso é uma abominação para o Senhor. Essa palavra abominação, ela denota algo desprezível, algo repugnante, algo que causa nojo. É uma das palavras mais fortes utilizadas no Antigo Testamento. O versículo está nos dizendo que Deus abomina e detesta qualquer pessoa, especialmente qualquer autoridade ou juiz que justifique ou que absolva uma pessoa culpada. E contudo, ao longo da história, Deus fez exatamente isso. Ele justificou o perverso. Ele desconsiderou suas obras iníquas. Ele cobriu os seus pecados. Como esse Deus pode ser justo? Lembra da história de Davi e Batseba? Davi deveria estar na guerra, mas ficou em casa. Ele sobe no terraço, olha e vê Batseba tomando banho, fica empolgado e manda chamá-la. Ele é o rei, faz o que quer e engravida Batseba. Mas Davi tem um problema, Batseba é casada. E Urias, esposa de Batseba, um soldado valente de Davi, está na batalha, guerreando por ele, guerreando pelo reino. O que Davi deveria fazer? Então Davi tem uma ideia. Ele pensa, eu vou trazer Urias de volta, vou mandá-lo para casa, ele vai se deitar com sua esposa e todos vão achar que o filho é dele. Problema encerrado. Mas Urias era um soldado nobre, era um soldado fiel. E ele recusou-se ir para casa dormir com sua esposa, enquanto os demais soldados se arriscavam na guerra pelo reino, o que Davi deveria estar fazendo. Então Davi tem outra ideia, eu vou embebedar esse homem e ele vai embora. Mas também não consegue embebedá-lo. Então Davi vê a sua última alternativa, eu vou matar esse homem. E ele o mata, e ele o faz de forma indireta. Ele manda uma carta para Joabe, e ele diz, Joabe, coloque Urias
na linha de frente da batalha, perto do inimigo. Não pareça isso mal aos seus olhos. A guerra é assim, Joabe. Uns caem e outros ficam de pé. Uns morrem e outros vivem. E tempos depois, Davi recebe a notícia de que Urias tinha morrido. E Davi pensa, ufa, problema resolvido. Agora eu me caso com Batseba, e ter um filho, um bebê, não é um problema para ninguém. Mas Deus vai a Natã, o profeta, e diz a Natã, Natã, eu tenho um recado para Davi. Vá até ele e diga-lhe a história de um homem que tinha muitas ovelhas e de outro que só tinha uma. E vamos ver o que Davi vai dizer. Diga a ele que o que tinha muitas roubou a ovelha daquele que só tinha uma, cozinhou-a e serviu aos seus convidados, aos seus amigos. E vejamos o que Davi dirá. Natã vai a Davi, conta para Davi essa história. Davi fica enfurecido e Davi brada como rei, esse homem é digno de morte. E Natã, o profeta corajoso, ele aponta o dedo para Davi e diz, tu és esse homem, Davi. Tu és esse homem. Você tinha tudo, Davi. Deus te deu tudo, mas você tomou uma mulher que não era sua. E da boca de Davi naquele momento saem palavras de arrependimento. Ele diz, pequei contra o Senhor. E no mesmo instante, da boca de Natã vem as palavras de Deus. Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não vai morrer. Continue reinando. Isso é lindo, irmãos. Agora, coloque-se no lugar do pai de Urias. Coloque-se no lugar da mãe de Urias. Se você fosse o pai de Urias, você diria, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso está errado, isso é injusto. Como assim? O seu pecado está perdoado, pode continuar reinando. Ele assassinou o meu filho. Ele estuprou a minha nora. Ele traiu a nação. Ele é rei, ele deveria ser exemplo. Como simplesmente pode continuar reinando? Qualquer juiz, irmãos, que dissesse a um estuprador e assassino, pode ir, jura que você não vai fazer isso de novo, eu te perdoo. Pode ir, eu sou um juiz amoroso, você está liberado. Qualquer juiz que fizesse isso seria considerado por todos como um juiz injusto. Isso é infringir a lei, infringir a justiça. E contudo, irmãos, foi isso que Deus fez e é isso que Deus faz todos os dias conosco. Todos os dias nós esfregamos na cara de Deus o nosso pecado. E Ele não nos condena, não nos pune, não nos mata. Percebe como é um problema para Deus justificar pecadores como nós? Isso é abominação, diz o livro de Provérbios. Como Deus pode ser justo e justificar o perverso? Como Deus pode solucionar a questão de ter a glória da sua justiça comprometida por não punir pecadores? Como Deus prova que Ele é justo? A resposta está na cruz. Ele mata seu próprio filho. Ele põe seu filho naquela cruz em nosso lugar, para que todos vejam como Ele trata com seriedade o pecado, para que todos vejam que Ele é um Deus justo. Quando Davi profana a glória de Deus, irmãos, e Deus vem e diz, eu perdoo você, Davi, você não vai morrer, pode continuar reinando. Todo o universo se coloca contra Deus e diz, isso é injusto, isso está errado. Ele tem que ser condenado. Até que séculos depois, Deus expõe seu filho publicamente no madeiro. E ele diz, é assim que eu trato o pecado de Davi. Eu matei o meu filho no lugar dele. Eu sou justo. Somente assim Deus pode não nos punir. Somente assim Ele pode perdoar o nosso pecado. Alguém tem que levar a culpa no nosso lugar. E Jesus levou essa culpa. Essa é a primeira verdade que a cruz nos revela. A justiça de Deus, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, Ele é um Deus justo. Segundo, a mensagem da cruz nos revela a santidade de Deus e, consequentemente, o seu ódio contra o pecado.
ainda no verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação. O que é propiciação? O puritano John Owen, homem do passado, ele dizia que há 4 coisas que são elementos essenciais de qualquer propiciação. A primeira é uma ofensa que deve ser eliminada, a ofensa que nós cometemos contra Deus. Uma pessoa ofendida que precisa ser pacificada, que é Deus, a quem nós ofendemos. Um ofensor, uma pessoa culpada de praticar ofensa, que somos nós. E um sacrifício ou algum outro meio de se fazer expiação pela ofensa, pelo pecado. Jesus foi oferecido por Deus como uma propiciação. A palavra propiciação aqui se refere especificamente à morte de Jesus na cruz. Significa que a morte de Jesus tirou os nossos pecados, satisfez a justiça de Deus e aplacou a sua ira. A Bíblia nos apresenta, irmãos, o único Deus verdadeiro, o Deus justo e santo, o Deus que oferece seu único Filho para que as exigências da sua lei sejam cumpridas, a sua justiça seja feita, a sua ira seja apaziguada e o homem possa ser salvo. A maior demonstração da santidade de Deus e, consequentemente, do seu ódio contra o pecado está revelada na cruz de Cristo, na morte de Jesus na cruz. Você quer saber quanto Deus é santo? Você quer saber quanto Deus odeia o pecado? Olhe para a cruz. Olhe para a morte de Jesus na cruz. A sua santidade e o seu ódio contra o pecado é tal que quando ele precisou lidar com o pecado, ele cravou o seu próprio filho carregou o nosso pecado, Deus o esmagou em nosso lugar. Nada menos que o sangue de Cristo, meus irmãos, foi suficiente para pagar os nossos pecados. Nada menos que o sangue de Cristo poderia pagar a nossa dívida. Deus é santo, irmãos. E por ser santo, Ele odeia o pecado. O pecado não pode ser ignorado por Deus. A sua natureza santa não permite isso. O pecado, irmãos, é a coisa mais séria já surgida no universo. É o maior problema com o qual até mesmo o Todo-Poderoso Deus teve que lidar. Ao criar o universo, irmãos, Deus simplesmente disse haja, e do nada houve tudo. Uma simples palavra de Deus e o universo foi criado. Porém, quando Deus lida com o problema do homem, quando Deus lida com o homem em pecado, em rebelião contra Ele, uma simples palavra não é suficiente. Deus não pode perdoar o pecado apenas falando, eu perdoo. Se fosse assim, irmãos, Ele o teria feito. Você acha que Deus enviaria seu único filho para morrer na cruz, se Ele pudesse perdoar o pecado dos homens de uma outra maneira? Deus abandonaria seu filho naquela cruz? Deus derramaria sobre seu filho as taças da sua ira? Deus permitiria que seu filho amado clamasse, agonizado, dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Deus permitiria isso, irmãos? Será que Deus permitiria isso se houvesse alguma outra saída? O fato, irmãos, é que não havia outra maneira. Uma palavra é o bastante para criar o universo, mas não é o bastante para perdoar o pecador. Antes de Deus perdoar qualquer pecado, a qualquer homem, o seu único filho teve que deixar a sua glória nos céus, vir a essa terra como homem, assumir a natureza humana, viver uma vida perfeita como homem no nosso lugar e morrer cravado numa cruz. Na cruz, Deus derramou sobre Jesus a sua ira contra o pecado. A ira de Deus que deveria vir sobre mim e sobre vocês, por causa dos nossos muitos pecados contra Deus, caiu sobre Jesus. Ele morreu moído por Deus. Ao Senhor agradou moê-lo, diz Isaías 53, versículo 10. Qual é o significado
da agonia que Jesus sentia no Getsêmani, Jesus implorou ao Pai: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feito a minha, mas a sua vontade. A que cálice, irmãos, Jesus se referia? Jesus se referia ao cálice da ira de Deus, ao abandono do Pai, ao moinho de Deus. As zombarias que Jesus suportou, irmãos, as chibatadas que ele levou, os pregos nos pés e nas mãos, a coroa de espinho encravada na testa, a lança enfincada ao seu lado, tudo isso sem dúvida foi terrível. Eu não quero diminuir em nada essas dores que Jesus suportou, mas essas coisas foram apenas o pano de fundo de um terror muito maior. Na cruz, Jesus foi abandonado pelo Pai, Jesus foi moído pelo Pai, Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, o cálice não passou dele. A ira do Deus Santo, irmãos, foi derramada com força total sobre Jesus, por causa dos meus e dos seus pecados. Eles foram imputados sobre ele. Esse foi o cálice que Jesus bebeu. Quer saber quanto Deus é santo, quanto Ele odeia o pecado? Olhe para a cruz, olhe para a morte de Jesus na cruz. Quando o Filho amado de Deus carregou o seu pecado, quando o Filho amado de Deus carregou o meu pecado, Ele teve que suportar a justa e santa ira de Deus. A cruz revela que Deus é santo e que Ele não tolera o pecado. Nós precisamos, irmãos, sempre ter em mente essa verdade, porque isso vai nos tornar pessoas piedosas, santas, justas diante de Deus. Isso vai gerar temor no nosso coração, porque apesar de tudo que Ele é, Ele nos perdoou. E por último, irmãos, nós vemos nesse texto que a mensagem da cruz revela o amor de Deus. O amor de Deus, ao qual Deus propôs para a propiciação, verso 25, e no final do verso 26 ele diz, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A cruz revela que Deus é justo, que Deus é santo, e revela que Deus é amor. Não simplesmente que Ele ama, mas que Ele é amor. O amor não é meramente um dos seus atributos, irmãos. O amor faz parte da sua própria natureza. 1 João 4,8 diz que Deus é amor. E não há nada, irmãos, não há nada, como eu disse aqui no início, que revele de forma mais gloriosa o amor de Deus por nós, do que a morte do seu Filho na cruz. A cruz revela que Deus ama e salva os pecadores, que Ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. Por que o Filho de Deus veio a essa terra? Porque Jesus morreu numa rude cruz. A resposta está em João 3, verso 16, esse verso que tanto amamos. Por que o Filho de Deus morreu numa cruz? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi o amor de Deus que proporcionou esse meio de salvação, para que Deus pudesse ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Agora observe, irmãos, que a causa do amor de Deus por nós está nele mesmo. É porque Ele é amor. O amor de Deus não sofre influência alheia. A cruz não é algo que influencia o amor de Deus. O amor de Deus a produziu. A cruz não é a causa do amor de Deus por nós, é o resultado. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz. Paulo não ensina aqui que o Senhor Jesus Cristo, por sua morte, persuadiu Deus a nos perdoar e salvar. Como se Deus estivesse com nojo de nós, somente querendo nos condenar,
e Jesus, por sua morte, fez ele mudar de ideia. Não. Deus nos amou quando estávamos em nossos pecados. Paulo diz, ao qual Deus propôs para a propiciação. É o próprio Deus quem está fazendo isso por amor de nós. Foi Deus quem providenciou a propiciação em seu Filho e por seu sangue. Foi Deus quem planejou um meio, irmãos, pelo qual a sua ira contra o pecado tivesse livre curso, a sua justiça fosse feita e os pecadores fossem salvos. Se não fosse por seu amor, Deus teria punido o pecado em nós, e todos nós teríamos de experimentar a morte eterna, a condenação eterna num lago de fogo. Mas porque Deus nos amou, Ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Observe também que não havia nada em nós, e não há nada em nós, que o tenha levado a nos amar. O que havia em mim? O que havia em você que pudesse ter atraído o coração de Deus? Absolutamente nada, irmãos. Absolutamente nada. O amor de Deus por mim e por cada um de vocês não foi movido nem motivado por alguma bondade em nós, por alguma beleza em nós, por algo bom que tivéssemos feito. Pelo contrário, havia tudo em nós para o repelir, para se afastar de nós. Havia tudo em nós para que Ele nos detestasse, tudo para que Ele nos condenasse, mas Ele nos amou. Sendo nós pecadores, corruptos, depravados, Ele nos amou. Romanos 5, versos 7 e 8, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda inimigos de Deus. 1 João 4, 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A causa do amor de Deus está nele mesmo, irmãos. A causa da morte de Cristo na cruz está no amor de Deus por nós. A causa da nossa salvação, irmãos, está no fato de que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Meus irmãos, se o valor de um presente demonstra amor, nós costumamos avaliar o amor das pessoas pelo tipo de presente que elas nos dão, não é verdade? Nós fazemos isso muitas vezes. Se o valor de um presente demonstra amor, então a cruz é uma prova de que o amor de Deus por nós é incalculável, porque Ele nos deu o seu único Filho. Você consegue medir o valor de Cristo? Junte toda a riqueza desse mundo, junte todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais, todos os bens, ouro, prata, cobre, ferro, palha, papel, junte tudo, junte anjos, junte o sol, a lua, a estrela, junte todo o universo e coloque ao lado de Cristo. Tudo isso vai desaparecer, porque Cristo é infinitamente maior do que isso. E quando Deus nos amou, Ele nos deu a Cristo, irmãos, a Cristo. Na cruz Deus tomou os seus e os meus pecados e os colocou sobre Jesus. Ele não o poupou em nada. Jesus sofreu e morreu em nosso lugar, como nosso substituto, como aquele que assumiu a nossa culpa, tornando-se assim o único mediador que pode nos levar a Deus. E agora, irmãos, o mais vil e miserável pecador, o mais terrível dos homens, pode ser perdoado e salvo gratuitamente por meio de Jesus Cristo. A cruz revela a justiça de Deus, a cruz revela a santidade de Deus, e a cruz revela o amor de Deus. A cruz revela que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E eu quero lhe convidar a receber nesse momento os benefícios da cruz, a tomar posse da vida eterna, como está em 1 Timóteo 6, verso 12. E só há um meio de você receber os benefícios da cruz, só há um meio de você tomar posse da vida eterna, só há um meio de você receber a salvação.
parte A do verso 25, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Final do verso 26, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em outras palavras, o único meio de você ser reconciliado com esse Deus justo, santo e amoroso, com esse Deus que é justificador, é por meio da fé em Jesus, é crendo que Jesus morreu pelos seus pecados. Não é por meio das boas obras que você pratica, nem pelos pecados que você deixa de praticar. Não é pelo que você faz, nem pelo que deixa de fazer. É pelo que Jesus Cristo já fez por você na cruz. É pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo. Se você entender que é pecador, que não merece salvação, que é culpado diante de Deus, mas confiar em Jesus, crendo que o sacrifício dele é perfeito e suficiente para te salvar, para te perdoar, então você será salvo. Se você ainda não tem Cristo como seu Senhor e Salvador, tão somente reconheça-se como indigno e confie que o sacrifício dele nos é suficiente. Curve sua cabeça. Meu Deus, obrigado, meu Deus, pela tua salvação. Nós não somos merecedores, Pai, de nada. Como ouvimos aqui no decorrer da ministração do louvor, se o Senhor não nos desse nada, Pai, ainda assim nós deveríamos ser eternamente gratos pelo Seu Filho que o Senhor nos deu. Ele é tudo o que nós temos, Senhor. Ele é tudo o que nós precisamos. E nós te louvamos porque o Senhor nos amou e o entregou naquela cruz. Ele levou a culpa do nosso pecado. Obrigado, Deus, por tão grande amor. Obrigado porque o Senhor é justo e santo e ainda assim nos perdoou em Cristo Jesus. Abre os nossos olhos, Pai. Abre os nossos olhos para contemplar a grandeza do Teu amor, da Tua justiça e santidade, para contemplarmos quem o Senhor de fato é, para reconhecermos a nossa pequenez, mas confiarmos com todo o nosso ser no Seu Filho, no sacrifício que Ele fez por nós. Esse sacrifício, e somente esse sacrifício, nos é suficiente. E é por causa dele que nós amamos ao Senhor. Nós te louvamos pela Tua palavra e clamamos ao Pai, aplique-a pelo Teu Espírito em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.